Olá, hoje me apresentei mais cedo para falar e trazer alguns pensamentos e reflexões nessas portas de consciência aberta, porque muitas vezes a porta se abre e não é informado ou colocado a palavra necessária daquele espaço-tempo. Então, muito deve se atentar a levar a palavra no momento em que a porta daquela consciência estiver aberta. Hoje, e já há alguns dias, apresentei o material na qual hoje vou discorrer. Pode parecer que vocês não estejam alcançando, mas vocês, em algum momento dos seus dias, em algum momento de suas reflexões, aflições, afazeres, vocês se depararam com a pergunta: o que é o invisível? O que é a espiritualidade? O que é esse conceito que tanto se fala? O que é essa sensação não compreendida? O que é e o porquê está tão fora do alcance e compreensão do ser humano encarnado? Hoje, quando falo com vocês, trago uma nova reflexão sobre fé com esses questionamentos. Veja, nós escutamos muito que a humanidade está perdida, a humanidade perdeu humanidade, a humanidade não tem mais jeito. Seja dentro do âmbito espiritual, seja fora, o ser humano, ele não tem jeito. E aí vem o questionamento: se vocês não têm jeito, por que então a espiritualidade ainda continua junto a vocês? Se vocês não têm fé, não acreditam, duvidam, o porquê que ela ainda se conecta, o porquê que ela ainda permanece, mesmo vocês de 7 dias contestando ela 8. Complicada essa reflexão. Confesso que quando estava aí, no lugar de vocês, me perguntava
em meus momentos de orações, quando eles aconteciam, me perguntava do porquê está passando tudo isso, do porquê está tão pesado, do porquê ser comigo. E apesar de, quando chegava um momento em que me tomava pelos meus mentores, eu sentia dentro do meu ser algo nunca possível de colocar em palavras. Mesmo assim, eu contestava. Veja que se a gente traz para vocês a reflexão de que vamos tirar todas as capas, todas as vestes, todos os dogmas. Vamos lá para a essência. Então, vamos despir de rótulos. Quando fazemos isso, fica simples. Quando fazemos isso, fica claro e cristalino todos esses processos. Por isso que a busca pela fé, o aprimoramento de conexão com a espiritualidade está no se despir, está no tirar as cascas, está na essência, está no simples. Ele é. Assim como todas as cores são branco, juntadas elas, isso é a fé. É algo que é. De fato, não é algo questionado, que precise de muitas capas, muitos nomes. Não, é simples. E agora, indo para o macro novamente. Quando você traz essa reflexão para o âmbito espiritual na qual nos propomos aqui, esses questionamentos se intensificam a ponto de você ficar mais confuso do que antes de ter entrado, do que antes de estar frequentando. E vejam, tenho algo ainda mais estarrecedor. Quando se passa do véu do que é rotulado como morte, e nada mais é do que um estado de espírito, assim como o líquido para o sólido, algo simples. As coisas ficam mais complexas. Mas sabe por que fica complexo? Porque ainda não se despiu. Porque ainda não se olhou, não se dedicou à fé que ali está, ao exercício do que é.
nós não estamos preocupados com as falas bonitas, com os rótulos, com toda a materialização de um convencimento de fé. Nós estamos preocupados, nós, se assim posso dizer, levamos mais em conta o exercício do simples, o exercício da vibração que ali é colocada, o exercício de sentir, o exercício de se conectar ao que de fato existe é. Enquanto vocês não se conectar com a essência de vocês, embora tenham a compreensão de conhecimento, a sabedoria nunca terão. Mergulhar para dentro de si, tratar suas mazelas, curar, é a mesma coisa que, de fato, um médico, para ser médico, estudou para ser médico. Um trabalhador da luz, um médium, um filho de fé, para ele ser isso, a faculdade, o estudo dele, a obra, o livro que ele vai mais acessar, o material que ele vai mais engolir, para se conectar, para ter a compreensão do que é de fato esse livro, se chama ser humano. E ele vai encontrar o primeiro exemplar indo na frente do espelho e se olhando. Esse é o livro. Por isso que aquele que se dispõe a realizar um trabalho mediúnico em prol de caridade tem que estar disposto a ler o primeiro exemplar, que é a si mesmo. Esse é o maior exercício. Quanto mais autoconhecimento, mais compreensão dos mistérios da fé, dos mistérios da mediunidade, dos mistérios da fonte criadora. O simples, essa busca pelo externo desenfreado, é uma busca exaustiva, incansável, que nunca vai se esgotar, porque o dentro está vazio. E nada preenche o dentro a não ser com o transbordar de si mesmo. Você não preenche a si mesmo com o outro. Incompatível isso. Você só se preenche de si, se curando, se olhando, se respeitando, se amando, tendo paciência com si mesmo.
se acolhendo, festejando pelas vitórias. Você é o primeiro exemplar, o primeiro livro que você tem que ler, engolir, quando você entra numa casa religiosa para trabalhar. Uma pena que eu só compreendi isso quando mudei de estado, como sólido e líquido, mudei de estado de encarnado para desencarnado. E só assim que eu tive a compreensão. Sendo assim, quando você começa a compreender que esse é o primeiro exemplar, o segundo exemplar é na onde você começa a dar os primeiros passos. Não aqueles que querem ir para uma cidade. Vou dar um exemplo. Não há como você ir para uma cidade a pé, andando por muito tempo sem descansar. Você vai até onde você consegue ir. Há uma força maior, muito maior, que independente da sua vontade vai te fazer parar. Portanto, trazendo isso para o contexto de desenvolvimento espiritual, compreensão do todo, compreensão da sua fé, o que é sua fé, o que é o simples para você, o que é você sem suas cascas. Aí você pode ter a capacidade, depois de compreender isso, pode ter a permissão para começar a ler um livro para mais algumas pessoas, que seria aqueles que te pedem ajuda. Pois também, se não estiverem pedindo, não estiverem querendo ajuda, jamais deve ser interferido o livre-arbítrio. Ampliando isso para uma ótica de sacerdócio, vou dar um exemplo de algumas sociedades antigas, na qual aquele que nascia para ser o rei, o mentor, o guia daquela sociedade, a naturalidade das coisas seria o quê? Que é totalmente diferente do que é praticado hoje. De que a própria sociedade forma o seu líder. Então, um líder sem sua sociedade não é líder, não tem como eles liderar. Liderar o quê? Então, veja que papel importantíssimo um médium tem dentro de uma casa. Ele forma o seu líder. E veja que papel importante o líder tem. Ele guia o
seu médium. Uma troca, tudo é uma troca. Vocês estão para experienciar. Não teria como ser diferente. Estando e habitando este local, este tempo e espaço. Vejam que quando você se dispõe a ler o primeiro exemplar, como tudo fica claro, como a conexão flui com o sutil. Flui simplesmente. A espiritualidade, ela é equilíbrio. Ela é ordem. Há uma ordem para os planetas não se chocarem. Há uma ordem para as coisas permanecerem onde tem que estar de forma natural. E por que vocês acham que não há uma ordem para que a caridade seja feita? Quando Jesus habitou, quando Cristo esteve aqui, Ele nos deixou uma parte de seu fragmento. Ele deixou habitando esta terra como está até hoje o Espírito Santo. Ele deixou aqui. Onde está? Mas onde está que eu nunca vi? Olhe para o seu semelhante. Se olha no espelho. Aí está o Espírito Santo. Como você se sentiria se você olhasse para aquele irmão na qual você não entendeu os seus sentimentos, vamos assim dizer, na qual ainda você nutre alguns sentimentos que você sabe que não são compatíveis com a luz. E se você entendesse ou tivesse acesso à informação de que você e ele é parte da mesma bolsa espiritual, como seria isso para você? Que ele é parte de você e você é parte dele. Entendeu porque o primeiro exemplar, primeiro livro, primeira doutrina, veja o quanto é complexa, que é conteúdo mais complexo do que a si mesmo, que é um conteúdo mais difícil de se destrinchar, de ter entendimento do que a si mesmo. Entenda e deem a palavra que vocês quiserem, como eu falei no começo, vamos despir de rótulos, mas se quiserem entender como reforma íntima, entendam. Tirem um dia, ao menos, já que não conseguem ter essa reflexão que o tudo seria muito coerente se
a primeira pergunta que você fizesse seria a si mesmo, voltasse para si, para depois para o outro. Mas já que é um exercício fora da vibração da qual vocês estão hoje, se colocam hoje, tentem ao menos tirar um dia para refletir sobre si, para fazer a caridade consigo mesmo. Depois disso, sim, faça para o outro, porque assim você está transbordando aquilo para doar. E no momento em que você não estiver transbordando algo, não doe. Isso faz parte do equilíbrio das coisas. Não doe. É a maior caridade que você vai fazer. Bom, vou deixar essa reflexão por aqui, pois sei que é muito difícil quando vamos falar sobre si mesmo, quando trazemos ensinamentos sobre o outro, sobre externo, ficamos horas falando e não vemos o incômodo de nenhum médium escutar. Mas quando começamos a falar para o médium, poucos segundos sobre olhar para si, dói. Desta forma, há um equilíbrio entre as coisas, né? E esse equilíbrio, como também andar de uma cidade para outra e ter que descansar por uma força maior, esse equilíbrio me limita até agora. É assim que vocês compreendam melhor as coisas. A partir de si mesmo. O melhor exemplo, o melhor ponto de partida. A si mesmo. Melhor afinação, menor plug, melhor começo. Si mesmo. Melhor obra. Melhor prova de fé, melhor... Entendam, deem o rótulo que quiserem. Si mesmo. Assim, serão reflexos de tudo à sua volta. A partir de si, conseguem entender o externo, conseguem tudo que acontece, entender tudo que acontece com vocês. E aí param de vibrar certas coisas, como medo, culpa. Raiva. Porque a maior compreensão está dentro de vocês. Vou ficar por aqui. Eu agradeço a oportunidade de vocês me ouvirem. Sim, sim.
Sim. Consigo ouvir. Mas quando fizer a reflexão, vai ver. Eu, Maria Padilha das Almas, agradeço a oportunidade. Fiquem com Deus.